acontece? É diferente, os estados, nós temos muitas diferenças quando a gente fala de pecuária. Lá no Mato Grosso, já é quase extintas as operações sem notas fiscais. Então, lá no estado do Mato Grosso, devido a tanta fiscalização, a tanto cruzamento, gente, é quase extinto a questão dos produtores rurais venderem sem nota fiscal. Diferentemente, quando a gente vai lá no estado do Pará. Eu vi que a Kelly ali é de Santarém do Pará. Ali, em Santarém, lá no Pará, ainda existe muita venda sem nota fiscal. Ah, porque o Pará ele não exige emissão de nota fiscal? Não, o Pará exige emissão de nota fiscal. Mas existem muitas operações de venda de gado sem nota fiscal. No estado da Bahia, até pouco tempo atrás, não era obrigado a emissão de nota fiscal na venda de gado internamente no estado da Bahia. Então, olha a diferença, tanto cultural quanto mesmo da legislação. Igual, por exemplo, se a gente pensa lá no caso de Alagoas. A gente fez uma auditoria, nós fizemos um trabalho lá com produtores rurais de pecuária no estado de Alagoas, e nós identificamos que alguns desses produtores rurais não estavam emitindo nota fiscal de venda desse gado, venda de gado para cria, recria, engorda e também venda de gado para abate. O que acontece? Isso acontece na maior parte dos estados, tá? Então, eu preciso trazer esses casos práticos para que vocês entendam as dificuldades que nós, querendo ou não, iremos nos deparar, tá? No decorrer do dia a dia ali. Bom, nós identificamos que esses produtores rurais, eles não estavam emitindo notas fiscais na venda de gado. Acontece que o regulamento do ICMS do estado de Alagoas, ele prevê que a operação, a venda de gado para cria, recria e engorda, onde era 95% da venda desse produtor rural, tinha o diferimento do ICMS. Então, lá especificamente, enquanto eu estou vendendo o gado, tá? Então, enquanto eu estou vendendo o gado vivo, ele tem o diferimento, eu não pago o ICMS. Acontece que existe um artigo específico dentro do regulamento do ICMS de Alagoas que fala o seguinte: a venda de gado sem a emissão de nota fiscal faz com que essa operação seja tributada a uma alíquota de 17%. Ou seja, se ele emitisse a nota fiscal, neste caso em específico, ele não iria recolher o ICMS. Mas se a Secretaria da Fazenda do Estado encontrasse que ele estava vendendo gado sem emissão de nota fiscal, ele ia recolher 17% de ICMS. Acontece que quando a gente vai nos outros tributos, principalmente quando a gente fala de fundo rural, essa cadeia intermediária, que é a venda da cria, recria e engorda, no caso dele, que 95% das vendas eram, não teria o recolhimento do fundo rural. Ou seja, se ele emitisse essas notas fiscais, ele somente recolheria o Senar, mas ele não tinha ali o recolhimento do fundo rural. Acontece que como é que eu vou provar que essa minha venda de gado é para cria, recria e engorda se eu não tenho a emissão da nota fiscal? Então, além de ele estar correndo o risco de recolher o ICMS, ele estaria correndo o risco de recolher também o fundo rural. Então, são pontos de atenção que acontecem na pecuária que nós, que somos contadores, que atendemos a agricultura, muitas das vezes, se começarmos a atender a pecuária sem se atentar a essas particularidades, vai passar batido. Por quê? Porque na pecuária, sim, nós temos que ter esse relacionamento com o produtor rural para entender e desenvolver também uma conciliação bancária muito mais fidedigna. Por quê? Porque quando eu faço lá a venda de cereais, a venda da agricultura, eu vou ter alguns adquirentes de mercadoria, eu vou ter ali as cooperativas agroindustriais, as trading companies, então eu recebo na minha conta bancária os recebimentos das minhas contas bancárias geralmente são muitas notas fiscais em um único recebimento. Na pecuária, não, nós temos que nos atentar referente a cada um dos recebimentos na conta bancária, para ver se não está tendo venda sem nota fiscal. Para ver se aquilo que ele está operando está 100% com a nota fiscal. Então, são pontos de atenção que a gente precisa ter quando a gente vai, já estamos ali no âmbito da agricultura e a gente passa para o âmbito da pecuária. Mas quando a gente fala, e eu preciso trazer essa importância aqui para vocês, né, esse contexto geral, quando a gente fala de pecuária, nós temos, digamos que o produtor rural ele pode ter 4 tipos de operações. Sim,
Então, vamos pensar no tamanho do nosso funil, né? Onde que nós estamos aqui dentro do nosso funil. Nós estávamos falando de agronegócio, dentro do agronegócio, e olha o quanto se tornar especialista traz um reconhecimento maior. Por quê? Porque quando a gente pensa na contabilidade, a contabilidade nós temos 500 mil contadores. Tá? Então, nós temos no Brasil 527, até o último dia que eu vi, estava 527 mil contadores. Nós temos no Brasil. Aí a gente desce ali o contador que atua com agronegócio de ponta a ponta, ou seja, atende o agronegócio antes, dentro e pós-porteira. Vamos nichar um pouquinho mais, a gente vai atender dentro da porteira, produtores rurais. Vamos nos especializar no dentro da porteira. Olha a importância de vocês estarem aqui hoje. Hoje, além do dentro da porteira, vocês estão aprendendo a ter segurança para atender produtores rurais de dentro da porteira, porém especificamente de pecuária. Entender esses aspectos faz com que quando vocês sentarem na frente de um produtor rural de pecuária, além de vocês terem assunto, especificamente, porque muitas das vezes o primeiro contato com o produtor rural é uma conversa informal, vocês têm base, vocês têm embasamento para conversar sobre o negócio dele. Vocês se tornam interessantes antes de ser interesseiro, antes de vender, vocês conseguem dialogar e entender quais são as principais dores dele. Então, quando a gente fala de pecuária, nós sabemos que o produtor rural ele pode optar em quatro tipos de pecuária. Vamos se dizer assim, tá? Se dividir em 4 tipos de produtores rurais de pecuária. Aquele produtor rural que ele faz o ciclo completo. O que isso quer dizer? Ele faz desde a cria, ele pega o animal, então desde o nascimento do animal até enviar o animal para o abate, enviar o animal para o abatedouro, ou então ele pode estar em uma das cadeias intermediárias. Ele pode ser um produtor rural onde ele se especializa especificamente na cria do animal. Ou então ele se especializa na recria, ou então ele se especializa na engorda, na terminação. Então, nem sempre o produtor rural que chegar para você, ele vai fazer o ciclo completo. Ele vai ter ali as matrizes, ele vai ter os reprodutores, e ele vai fazer o nascimento do bezerro e ele vai ficar com esse bezerro até o abate. Muitas das vezes não. Muitas das vezes ele vai ser apenas um dos pedaços ali da pecuária. E por esse motivo que nós temos essas cadeias intermediárias, que nós temos os benefícios específicos, principalmente do fundo rural, onde nós não queremos onerar as cadeias intermediárias. Para que não tenha essa oneração da cadeia, nós temos a isenção do fundo rural quando vende de um produtor rural para o outro. O grande problema é que, embora exista a isenção do fundo rural, embora na maior parte da cadeia exista o diferimento do ICMS, quer dizer que eu não estou recolhendo, não estou tendo desembolso do ICMS, não estou tendo desembolso do fundo rural, mas eu tenho as minhas obrigações que eu preciso cumprir. Então, eu tenho as minhas obrigações acessórias perante o Fundo Rural e as minhas obrigações acessórias perante a Secretaria da Fazenda. Então, o fato de eu não ter o desembolso tributário, o desembolso do ICMS, o desembolso do Fundo Rural, eu preciso cumprir com as obrigações acessórias, que é emissão de nota fiscal, envio do E-Social, principalmente em operações de pessoa física para pessoa física. Tá? Então, o que acontece? O produtor rural que ele está lá no ciclo da cria, o que basicamente ele faz? Então, ele tem as matrizes, as vacas, tá? Então, ele tem as matrizes e o principal foco dele é fazer nascimentos de bezerros para ele vender para outros produtores rurais que irão efetuar a recria ou então, né, da recria até a engorda, até a terminação. Então, se ele opta em ficar apenas na parte da cria, ele vai ter as matrizes, ele vai fazer a concepção desses bezerros através de inseminação artificial ou então uma concepção de monta através de reprodutores e ele vai ficar com o animal desde a concepção, desde a gestação desse animal até o nascimento e até o desmame. Então, isso vai levar aproximadamente de 7 a 8 meses do nascimento até o desmame do animal, o desmame do bezerro.
Então, esse produtor rural que ele opta em ficar apenas ali no âmbito da cria, ele vai ficar com cada um dos animais, né, que ele efetua a venda por 7 ou então até 8 meses. E caso aconteça, pode acontecer também de ter um desmame precoce. Mas a média ali é de 7 a 8 meses que ele fica com esse animal, com esse bezerro. E por que a gente precisa entender também qual é o ciclo, o que é que ele faz? E por que eu falei para vocês que para o ciclo da cria, o que ele precisa? Obviamente, o que ele vai ter de despesa ali da atividade rural? Além dele ter toda a alimentação, toda a estrutura desse animal, ele vai, né? Se ele não fizer o ciclo completo, pelo menos das suas matrizes, ele vai comprar matrizes, ele vai comprar sêmen, ele vai comprar materiais de inseminação artificial, ele vai comprar reprodutores, ou ele vai ter o custo para ele conseguir formar os próprios reprodutores. Ele vai ter custo com genética, ele vai ter custo com o veterinário, ele vai ter custo com o capataz, com as pessoas que vão cuidar desses animais. Então, ele terá custo que você precisa conhecer para quê? Para que você consiga otimizar o imposto de renda dele. Fato é que, quando a gente fala de pecuária, a maior parte ali dos produtores rurais acabam tendo fiscalmente mais lucro.